Eu quero dizer que não fico mais impactada porque tenho ouvido esses pronunciamentos todos os dias aqui, que, aliás, é exatamente o que a população brasileira ouve acerca do processo em curso no Congresso Nacional. Eu me refiro aqui ao processo de impeachment, que nada mais é do que um processo de golpe contra a presidente Dilma. E aqueles que prestarem muita atenção vão perceber. Nós acabamos de ouvir aqui um pronunciamento que falou tudo sobre a economia, falou a respeito das dificuldades econômicas, falou a respeito do grande processo de investigação, porque passa muitas instituições públicas brasileiras, hoje, sobretudo, com a ação da Operação Lava Jato, e que, por conta disso tudo, o mandato da presidenta Dilma tem se transformado num mandato e numa gestão temerária e que, por isso, ela deva sair. Senadora Gleice, hoje iniciamos efetivamente os debates sobre o mérito na Comissão Especial de Impeachment instalada no dia de ontem. E hoje já deu para perceber que nós estamos, aqui no Senado, debatendo um processo cujos temas são dois, e nada além do que os dois temas, ou seja, alguns decretos assinados pela presidente Dilma, decretos de suplementação orçamentária, e outro que diz respeito ao que eles chamam de pedaladas, em relação a um único tema de 2015, que diz respeito ao crédito e ao Plano Safra. Veja, senhora presidente, em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro que esses dois atos não são novidades instituídas através do mandato da presidenta Dilma. Antes da presidente, muito antes, vários outros presidentes fizeram a mesma coisa. Fez isso o presidente Lula, fez isso o presidente Fernando Henrique. E eles não podem deixar de reconhecer esse fato, que é a mais absoluta de todas as verdades. Então, o que eles dizem? Não, Fernando Henrique até fez. O líder do PSDB chegou numa parte ao senador Jorge Viana a dizer aqui que pedaladas não é crime fiscal e que ele lembra e que o Fernando Henrique até podia ter feito isso. Então, o que eles dizem? Que o crime está na quantidade dos atos promovidos pela presidente Dilma em relação aos outros presidentes, aos presidentes anteriores. Veja o absurdo e o cúmulo da manipulação de informação e de dados. Mas, além disso, a suplementação orçamentária que vem a ser, dizem que é crime porque ela não tinha autorização legal. Tinha autorização legal. É óbvio que tinha. A presidente podia, por decreto, abrir crédito suplementar, contanto que não prejudicasse nem alterasse a meta fiscal. Então, não há novidade nenhuma, muito menos crime nos atos realizados pela presidente Dilma. E por que hoje nós vivemos, então, esse processo de impeachment? Porque eles, que perderam as eleições em 2014, querem assumir o poder a qualquer custo. Aí eu vi aqui um pronunciamento falando das dificuldades que o Brasil vive. Eu acho que precisa falar o que querem transformar o Brasil num futuro muito próximo e que programa de governo querem aplicar no Brasil. Precisamos começar a dialogar e explicar à população o que significa essa ponte para o futuro, que, aliás, é o túnel do passado. E os jornais já estão falando sobre isso todos os dias. Em relação ao orçamento, ao nosso orçamento anual, hoje nós temos verbas, recursos vinculados constitucionalmente. O que significa dizer isso? Obrigatório o seu uso naquele item. Onde que o recurso está vinculado? Na saúde e na educação, por exemplo. O Brasil, o poder público não pode gastar menos do que X% em saúde e educação. A primeira proposta que eles querem aprovar é acabar com essa vinculação. É o que eles chamam de orçamento base zero, OBZ. Orçamento base zero, para poder aí sim cortar os recursos da saúde, para aí poder sim cortar os recursos da educação. É isso que está em jogo no país. O que nós estamos travando aqui não é um processo de impeachment contra uma presidente, não. O que nós estamos travando aqui é uma luta política que eles estão utilizando o instrumento do impeachment para tirar
tirar uma presidente que foi legitimamente eleita no país. Já no ano de 2014, após as eleições, eles não aceitaram o diálogo. Aí não, porque o candidato que perdeu telefonou a presidente, telefonou cumprimentando, e aquilo era uma sinalização. Ora, quanta hipocrisia, num dia telefona, vai ao Tribunal Superior Eleitoral para pedir, arguindo a ilegalidade na eleição da presidente Dilma, pedindo que seu mandato fosse cassado. Agora, o mais interessante, que acho que a população brasileira precisa estar atentos, é como esse golpe vem sendo construído, senadora Gleisi, desde o ano de 2014. Porque, veja, em 2014 foi o PSDB que tentou impugnar a eleição da presidente Dilma. Foi em 2014, já no início, final de 2014, início de 2015, foi o PSDB que aqui orquestrou toda uma ação no sentido de que a presidente tivesse dificuldade de aprovar no Parlamento brasileiro aquilo que precisava ser aprovado. Não obtiveram intento. Fizeram um acordo ano passado com Eduardo Cunha para que Eduardo Cunha fizesse a seu bel prazer uma comissão, instalasse uma comissão pelo impeachment e o processo se iniciasse. Foi preciso o Supremo Tribunal Federal agir e dizer que para instalar um processo não valia aquilo que Eduardo Cunha tinha escrito, valia o que determina a lei. E aí fez muitas mudanças. Pois bem, Eduardo Cunha, no dia que ficou sabendo que o Partido dos Trabalhadores não o apoiaria no Conselho de Ética, imediatamente acatou o pedido de impeachment contra a presidente Dilma, imediatamente. Mas mais do que isso, Eduardo Cunha passou a ser considerado como o grande líder do grupo dos golpistas. Dito e escrito por vários deles, que se não fosse Eduardo Cunha, o processo de impeachment não caminharia. E quem é Eduardo Cunha? Esse sim é o réu, um réu que somente no dia de ontem, apenas no dia de ontem, porque notícias nós temos todos os dias de ilegalidades, de atos de corrupção por ele praticados, mas no dia de ontem, o dia de ontem foi muito simbólico. Foi uma pessoa envolvida no processo da Lava Jato que disse que ele pessoalmente entregou 4 milhões de dólares nas mãos de Eduardo Cunha. Pois é esse senhor que organiza, que dirigiu todo o processo, que no último dia 17 nós vimos o espetáculo que aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados. Chegando aqui, o que fazem? Escolhem um presidente, e aí eu quero dizer que o presidente, de fato, ele, desde o momento em que teve o nome indicado para a presidência, ele imediatamente recuou de sua posição política, procurou a direção do seu partido, que é o PMDB, e disse: olha, daqui para frente eu sou o presidente da comissão, portanto tenho que agir com total imparcialidade. Mas, infelizmente, para a relatoria, quem foi eleito no dia de ontem, senadores? Anastasia, senador Antônio Anastasia, que nada mais é do que um membro do PSDB, esse partido que eu aqui estou a me referir. Um partido que perdeu as eleições para a presidente Dilma, um partido que tentou impugnar o mandato da presidente Dilma e, não conseguindo esses intentos, apresentou o pedido de impeachment. E repito, foi o PSDB que escreveu a peça de denúncia contra a presidente Dilma protocolada na Câmara dos Deputados. O advogado do PSDB, que é o coordenador jurídico daquele partido, está lá assinando. E não só ele, outros fatos também. Então, veja, isso é um desrespeito à população. Isso é um desrespeito à democracia brasileira, porque eles escrevem a peça, eles apresentam a peça da denúncia, depois vão relatar a peça da denúncia. Era a mesma coisa que um juiz cuidar de dirigir o seu próprio julgamento. Qual a isenção que eles têm para relatar o processo, que não se conclui agora, no próximo dia 11 ou próximo dia 12, dia marcado para a votação de plenário?
do mês seguinte, do mês que vem, não. Um processo que vai perdurar por um longo tempo. É esse o relator? Não, está errado, senador Lindbergh, não é esse o relator. Mas, enfim, quero dizer que eu confio muito na capacidade do povo brasileiro que está lá do outro lado da rua, que está lá nas ruas, tomando as ruas e tomando as praças. Essa gente que já está percebendo o que de fato vem acontecendo no Brasil. Vossa Excelência me concede uma parte? Eu concedo, senador, a parte a Vossa Excelência. Com a benevolência da nossa presidente, pois não. Olha, senadora Vanessa, Vossa Excelência tem sido uma guerreira, eu quero aqui trazer esse reconhecimento. Nós estamos fazendo parte dessa comissão do impeachment aqui no Senado, o impeachment que começou com desvio de finalidade desse chefe de quadrilha que é Eduardo Cunha, correntista suíço, que a gente viu o festival de horrores daquela votação do impeachment no domingo. Eu quero ver pesquisa agora. Eu tenho visto muita gente desconfiada com esse momento da história, rejeitando Michel Temer. A gente tem visto as pesquisas. Quando coloca o nome do Temer, ele está lá embaixo. E uma rejeição enorme. Eu quero ver pesquisas novas. É interessante que as pesquisas deixaram de sair. Pesquisas novas sobre quem apoia ou não o impeachment. Eu acho que isso é importante. Agora, eu quero falar do desrespeito desse vice-presidente impostor Michel Temer com o Senado Federal. Porque nós estamos aqui discutindo nessa comissão do impeachment e ele está como se o Senado já tivesse decidido, montando um ministério que a fotografia do dia de hoje é uma fotografia terrível. Olha os ministros palacianos, grandes homens, Eliseu Padilha e Gedel Vieira Lima. É essa turma que estão querendo entregar o poder. E aí eu começo a ver procuradores da Lava Jato de Curitiba preocupadíssimos. Quem vai ser o novo ministro da Justiça? E tem mais, que falar do ministro da Justiça. Mas o Eduardo Cunha já indicou para a AGU Alexandre Moraes, que era secretário de Segurança de São Paulo e foi advogado particular dele. Alguém tem dúvida que Eduardo Cunha vai querer interferir na nomeação do diretor da Polícia Federal? Agora, o mais grave, e Vossa Excelência tocou muito bem, a sua fala é precisa, é que eles querem dar um golpe para retirar direito de trabalhadores. Aqui não é por acaso que a Fiesp patrocinou tudo isso. Está lá na Ponte para o Futuro. Não é conversa. Pode ler aqui. Terceirização, fim da política de valorização do salário mínimo, desvinculação do salário mínimo com benefício previdenciário. Pode escrever, essa turma vai fazer essa maldade. As declarações da equipe do Temer é o seguinte: o Temer não vai aumentar imposto, vai cortar e cortar nesses benefícios previdenciários dos mais pobres, porque 70% de quem recebe aposentadoria recebe um salário mínimo. Eles querem acabar com essa vinculação, o que inclui pessoas com deficiência também, todos aqueles programas sociais. E o centro do programa deles, qual é? É o que Vossa Excelência chamou de OBZ, eu achei interessante, orçamento base zero. Eles querem fazer isso aqui, desvincular todas as receitas, saúde, educação, políticas sociais do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Eu chamo a atenção da população para o impacto disso. Hoje, cada prefeito tem que investir 15% de saúde, 25% de educação. Imagina você tirar essa obrigatoriedade, o colapso que vai existir na ponta. Então, na verdade, essa ponte para o futuro está rasgando o legado do Lula, o legado de Ulisses Guimarães, porque a grande coisa do Ulisses Guimarães foi o segundo capítulo da Constituição Cidadã, que são dos direitos sociais. Nós temos o nosso Estado social, educação e saúde universalizadas, mas ele colocou o quê? Fontes de financiamento. E eles estão querendo fazer isso, senadora Vanessa, com um objetivo central, e eu encerro dizendo isso. É o Deus superávit primário. Eles ficam incomodados porque em momentos como esse que a gente está vivendo, que nós temos déficits, não sobra dinheiro para pagar juros para os rentistas brasileiros. Você só rola dívida. Eles agora, com essa política, o que eles querem? Primeiro, o dinheiro para o superávit primário. O que sobrar, aí você distribui. Aqui, educação, saúde e políticas sociais. Por fim, desculpa aqui o tempo que estou tomando, até o pedido das pedaladas fiscais já tem essa carga ideológica. Porque a lógica daquele pedido, das pedaladas dos decretos, que são a base para o impeachment, é nesse sentido,
do endeusamento do superávit primário, como se o governo não pudesse fazer políticas anticíclicas, porque se fosse fazer tudo aquilo que o TCU queria, nós estamos indo para uma situação que existe nos Estados Unidos, que é shutdown, de 2 em 2 meses. Se você diminui a arrecadação, você tem que cortar tudo, programas sociais, despesas obrigatórias. Então, eu chamo a atenção que até o pedido do impeachment tem essa carga ideológica, reacionária, fiscalista, da Escola de Chicago. Mas eu vejo Vossa Excelência falando, e essa senadora Gleisi aí do lado, essas duas mulheres guerreiras, que eu acho que representam tão bem esse espírito de resistência do povo brasileiro. Então, eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte com vocês dessa batalha na comissão. Eu não dou por vencido ainda, porque eu quero ver daqui nessas 2 semanas ainda vai ter muita coisa. A repercussão internacional só aumenta. Mais do que isso, volto a dizer, as pesquisas, eu acho que vai ter pesquisa mostrando a virada das ruas, da sociedade. Nós vamos lutar até o fim contra esse golpe infame que querem dar na democracia brasileira. Parabéns. Eu agradeço, senador Lindbergh, eu acresceria também... Quero agradecer também a deferência, a citação. E acrescentaria, senadora Gleisi, senadora Regina e senadora Fátima, que aqui estão, que da mesma forma compõem aqui a nossa bancada de mulheres guerreiras, a defender não só o mandato de uma presidenta, aliás, a primeira mulher que tivemos na presidência da República, mas a defender em primeiro lugar e antes de tudo a democracia. Esse é o ponto central. Essa é a questão central. E, senador Lindbergh, em relação às pesquisas, apesar de não estarem sendo publicadas, o IBOPE publicou uma recentemente e diz que uma parcela importante da população não está satisfeita com o mandato da presidente Dilma, mas uma parcela muito maior não quer que Michel Temer assuma o poder. Uma parcela muito maior. E mais de 60% da população defende, sabe o quê, senador Lindbergh? Eleições gerais. Eleições, porque não querem que no lugar da presidente Dilma entre alguém que a população começa a perceber é o que de pior tem para o Brasil, é o pior programa que o Brasil poderia ter. Então, veja, a população brasileira quer eleições. E o que eles dizem diante disso? Que isso sim é que é o golpe. Espera lá, eles é que estão querendo tirar sem razão, sem crime uma presidente do poder, eles é que estão querendo fazer isso? Tirar uma presidente que foi eleita sem que ela tivesse cometido nenhum crime. Aí eles vêm dizer que a eleição é golpe? Olha, senador Lindbergh Farias, como Vossa Excelência, eu e meu partido continuaremos na luta até o último minuto, Mas se eles insistirem em dar curso, em efetivar esse golpe que eles querem, eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos à população, vamos nos socorrer com o povo brasileiro, porque não podemos permitir que a nossa democracia, tão duramente conquistada, seja rasgada do jeito que eles estão rasgando. Querem trocar? Querem efetivar o golpe? Então vamos buscar o voto popular. Deixa o povo escolher o que quer e não eles se legalmente da cadeira da presidência da República. Senadora Gleisi, nesse meio minuto que me resta, eu queria encaminhar à mesa um pronunciamento que faça em homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas do país. Hoje é o Dia da Empregada Doméstica e é muito importante essa categoria que mais de 90% são mulheres e que no ano passado, somente no ano passado, conquistou os direitos, a igualdade dos direitos em relação aos demais trabalhadores. Então, fica minhas sinceras homenagens a todas essas mulheres, na grande maioria, alguns homens que são os trabalhadores domésticos no Brasil. Acho que, ano passado, a conquista foi gigante e tão grande que aqui mesmo, por essa casa, é classificada como uma das maiores conquistas depois da abolição da escravatura, porque, infelizmente, até ontem, ou seja, até o ano passado, as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, senadora Regina, ainda não tinham todos os direitos que os trabalhadores têm em nosso país. Mas esse tempo ficou para trás e hoje podemos, de fato, cumprimentá-las e dizer que devemos trabalhar para que os avanços sejam ainda muito maiores. Muito obrigada, senadora.